Você sabia que Gilmar Mendes, ministro do Superior Tribunal Federal, afirmou recentemente que a anistia para os atos de 8 de janeiro não será pautada? Mas aí surge uma dúvida. Será que todos os protestos políticos no Brasil recebem o mesmo tratamento da justiça? E mais, por que pessoas envolvidas nos atos de 8 de janeiro estão sendo condenadas a 14 anos de prisão, enquanto em outros casos, como os de invasões do MST, as punições foram bem diferentes? No dia 8 de janeiro de 2023, manifestantes invadiram e depredaram as sedes dos três poderes em Brasília. O STF classificou a ação como uma tentativa de golpe e vários envolvidos já foram condenados, alguns a até 17 anos de reclusão. Gilmar Mendes foi firme: não haverá anistia. Mas muitos se perguntam: e quanto? E quando o MST ou movimentos semelhantes invadiram propriedades públicas, inclusive o Congresso Nacional em 2006? Houve o mesmo Você rigor? acha que eu iria convidar o presidente da Câmara e o presidente do Senado para discutir a 11 mil metros de altura problemas que posso discutir em terra, na minha casa, na casa deles, no Senado ou na presidência da República? Não, eu fiz questão de não discutir com eles nenhum assunto do Brasil. A gente vai regressar hoje, chegaremos domingo lá em casa e a gente então vai sentar a partir da segunda, terça, quarta, quinta, sexta-feira e fazer todas as discussões que a gente tem que fazer. E eu tenho certeza que a anistia não é um tema principal para ninguém, a não ser para quem está se culpabilizando. Porque é impressionante, eu não sei o que é, que os advogados do cidadão que está pedindo anistia não diga para ele que primeiro eles vão absolver o cidadão. Se absolver, não tem anistia. Mas eles já estão se tratando como se já fosse culpado. Eles não estão nem querendo se defender, porque ele sabe que no subconsciente dele, ele fez todas as bobagens que ele está sendo acusado. Agora, ele deveria estar se defendendo, estar brigando, dizendo que é inocente, colocar a prova que é inocente. Até agora não disse nada, a não ser se vitimar, como é o hábito dele. Ofender os outros, xingar os outros, chorar e dizer que os outros são culpados. Só ele sabe o que ele fez. Só ele. Então, ele que tem que colocar a cabeça no travesseiro e saber o que está acontecendo. Eu, sinceramente, eu acho, não conversei com o Hugo, nem conversei com o Alcolumbre, mas eu acho que a anistia não é o tema principal nesse instante. O tema nesse instante tem muita coisa de importante no Congresso Nacional, de interesse do povo brasileiro, para melhorar a vida do povo brasileiro, sabe, que nós temos que discutir. É isso que, quando eu voltar para o Brasil, eu pretendo discutir com o Alcolumbre. Em 2006, cerca de 500 integrantes do MLST, uma descendência do MST, invadiram violentamente a Câmara dos Deputados. Cadeiras foram quebradas, servidores feridos e 24 pessoas precisaram de atendimento médico. Na ocasião, a polícia prendeu quase todos os manifestantes, mas a maioria foi solto em pouco tempo. Apenas 32 permaneceram detidos e pouquíssimos foram condenados. Hoje, há dezenas de condenações severas para os envolvidos do 8 de janeiro. A dúvida que fica no ar é: por que a régua da justiça parece variar tanto dependendo do lado do político? Saudações, meus amigos, meus amados haters, meu povo da Gazeta do Povo, poderoso André e poderoso Guilherme Oliveira. Gilmar Mendes tem um dogma em relação ao 8 de janeiro. E quando ele fala, não está falando Gilmar Mendes, está falando o decano, está falando o representante oficial porta-voz do Supremo Tribunal Federal. É simples, o que está acontecendo no Brasil a gente já sabe, esse roteiro já está escrito. Já cansei de citar aqui várias vezes uma frase muito interessante do G.K. Chesterton, que eu gosto muito, porque essa frase é muito útil para nossas reflexões pessoais. Toda convicção é uma prisão. Cuidado com as suas convicções. Veja até quanto a sua convicção não está prejudicando você ou causando prejuízo a outro. Até que ponto aquela convicção ela é real, ela é uma verdade objetiva ou ela é algo que pode estar falseando a realidade e você se deixando auto-enganar por ela. Por isso que o Chesterton chamou a atenção
para o fato de que toda convicção é uma prisão. E o Supremo Tribunal Federal parece convicto, prisioneiro convicto de algo que é equivocado. Essa tese sobre o 8 de janeiro, de que ali houve uma tentativa de golpe de Estado para a tomada do poder. Só que essa, no caso do Supremo, é uma questão fechada, decidida. Não tem como voltar atrás disso. Eles não voltarão atrás dessa visão. Então, não tem outro jeito. Quem for apontado ali como culpado pela tentativa de golpe de Estado para a tomada do poder, já está previamente condenado. É isso. Não adianta você acreditar no contrário. O contrário não vai acontecer. Pode haver uma redução de pena ou outra, como até admitiu o ministro Gilmar Mendes na entrevista à Globo News? Pode, isso sempre pode. Mas redução de pena, não perdão. Não, o Supremo Tribunal Federal não está disposto a perdoar nada do 8 de janeiro. E aí vamos aos vários equívocos. Primeiro, não houve golpe de Estado para a tomada do poder. 2, o Supremo não deveria estar julgando aquele caso ali porque ele é vítima. 3, o Supremo não seria o tribunal preciso para cuidar dessa questão criminal. Isso seria feito à primeira instância do Poder Judiciário e não ao Supremo Tribunal Federal. Então, só aí você já tem um elenco de 3 exceções horríveis que comprometem tudo. E aí dão a dimensão política para um julgamento que não precisava ter, nem poderia ter, nem deveria ter uma comoção política. Então, esse é o ponto de toda a questão, é o nó górdio da nossa democracia brasileira hoje, baseada no dogma. O Supremo está preso à convicção de que houve um golpe e que o Supremo vai punir. E a intenção lá atrás de o Supremo ser o Supremo punidor dessa história toda, foi exatamente para dar o exemplo, um exemplo pesado, do tipo, olha, você que ousou desafiar os poderes naquela pracinha horrorosa do Niemeyer, depredando os prédios, você vai ser punido exemplarmente para nunca mais fazer nenhum protesto desse tipo. E muito menos pensar em atentar contra o Estado de Direito, ou até pensar em promover um golpe, ou até pensar em ir para a porta do quartel, chamar militares para qualquer tipo de intervenção militar, constitucional ou não. O recado foi esse. A condenação suprema, ela tem esse objetivo, digamos assim, coloquemos entre aspas, pedagógico. Ditadores de toga, principalmente como Alexandre de Moraes, se utilizou do dia 8 para nos amedrontar, se lascou. Olha a gente aqui, essa é a resposta para você, seu covarde. E digo mais, fizeram de tudo para poder massacrar a maior liderança política desse país, que é Bolsonaro. Digo novamente, se lascou. Presidente Bolsonaro, o Brasil quer uma coisa, em 2026, bota pra torar. Sabe por quê? Porque a gente tá cansado de ver criminoso solto, traficante solto, corrupto solto. Enquanto o que a gente quer nesse país é paz, o que a gente quer nesse país é como há tempos atrás, criminoso sendo preso de verdade. Cadê a Polícia Federal para fazer busca e apreensão em casa de corrupto? Só vai na casa de deputado agora por crime de opinião. Tomem vergonha na cara de vocês. Esse país é nosso, não é de ditador, não é do STF, não é de nenhum de vocês. Claro, os contextos são diferentes. Em 2006, não houve tentativa de golpe ou ataque coordenado aos 3 poderes. Mas ainda assim, a justiça precisa se basear em princípios como proporcionalidade, legalidade e isonomia.
Será que a aplicação da lei está sendo justa ou seletiva? Será que estamos vendo uma punição exemplar ou um recado político? Esse é o debate. Não se trata de defender criminosos, mas de cobrar coerência do sistema. Se o MST invadiu o Congresso e houve violência, isso também é crime. Se os atos de 8 de janeiro foram uma ameaça à democracia, também merece punição. Mas o que a sociedade espera é que todos sejam julgados com a mesma régua, seja de direita, seja de esquerda, ou de qualquer outra ideologia. No fim das contas, a credibilidade da justiça depende disso. E você, o que acha de tudo isso? Você é contra, a favor? Mais punição, menos punição? Deixe seu comentário, curte o vídeo, compartilhe e não se esqueça de se inscrever no canal.